Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan nessa segunda-feira maravilhosa. Agradeço o carinho e a participação de cada um dos senhores e das senhoras, meu muito obrigado. E para nós iniciarmos, vamos fazer a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª publicação, a 37ª edição, e nós faremos a oração para ser digno herdeiro de Deus. Ela consta na página 85 do livro. Quem tiver o livro e quiser acompanhar, pode assim fazer. Quem não tiver, pode assumir uma posição de oração, fechar os olhos, ficar numa posição confortável e pensar fortemente nas palavras dessa poderosa oração. Então vamos lá? Oração para ser digno herdeiro de Deus. Neste momento, tomo consciência de que sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Ele enviou-me à terra como seu herdeiro, atribuindo-me a missão de concretizar, como seu filho, a sua vontade na terra, isto é, o paraíso terrestre. Até conscientizar essa grande missão, eu era comparável ao filho errante ou a um filho pródigo. Contudo, agora não sou mais filho errante, nem filho pródigo. Agora retornei ao regaço de Deus. O Pai, contente por eu retornado ao lar, deu-me tudo de bom, belo, louvável e agradável que Ele possui e fez-me seu herdeiro. A grandiosa, límpida e saudável vida de Deus está agora fluindo vigorosamente dentro de mim. Por essa razão, sou agora infinitamente saudável e, sentindo o palpitar da vida que transborda dentro de mim, consigo dedicar-me ao trabalho a mim atribuído na construção do paraíso terrestre. Agora que me tornei herdeiro de Deus com a sua permissão, a clara sabedoria de Deus flui constantemente dele para o meu interior e posso saber nitidamente como, quando e o que devo fazer para seguir o caminho do progresso, o caminho da saúde, o caminho do bem-estar da humanidade e o caminho para a construção do paraíso terrestre. Meus esforços frutificam sempre, nunca me faltam bons colaboradores e todos os meus planos se concretizam infalivelmente. Neste momento, como herdeiro de Deus, conscientizo que a grande vida de Deus está circulando dentro de mim e emitindo um brilho maravilhoso. Por isso, estou sempre com a mente radiante, alegre e feliz, espalhando ao meu redor uma atmosfera de luz. Consequentemente, todos os que se aproximam de mim tornam-se radiantes, alegres e felizes. Dessa forma, obtenho bons colaboradores e simpatizantes, e não tenho outra alternativa senão prosperar cada vez mais. Neste momento, conscientizo que sou realmente herdeiro de Deus. Aqui agora Deus está preenchendo o meu ser, a vida eterna, a vida que jamais se cansa, jamais envelhece, jamais adoece e nunca para de trabalhar. Esta é a vida de Deus, esta é a minha vida. Quando conscientizo a sublimidade desta vida, passo a manifestar concretamente essa sublimidade. Quando ajo consciente da sublime vida do meu interior, Deus se manifesta realmente através de mim e consigo realizar fácil e milagrosamente grandes obras. Quando afirmamos que o homem é herdeiro de Deus, queremos dizer que é através do homem que se manifestam e se realizam todas as virtudes de Deus neste mundo. Conscientizemos isso. Tenhamos a convicção de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a suprema autorrealização de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Linda essa oração, maravilhosa. E iremos falar dela um pouco mais à frente. Muito obrigado. Boa noite novamente, meu muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês estarem agora me recebendo nas suas casas, seja nesse momento que estão acompanhando a palestra ou também posteriormente, durante a semana. Meu muito obrigado. Obrigado a quem está no Brasil, quem está fora do Brasil. Receba meu caloroso abraço. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouco mais esse maravilhoso ensinamento que é o ensinamento da Seichoné. Lembrando, não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, porque quanto mais destaque o vídeo receber, mais pessoas poderão acompanhá-lo, mais pessoas poderão tomar consciência dessa verdade. Então eu quero agradecer, meu muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Recebo e agradeço a todas as mensagens de carinho que são deixadas no canal do YouTube, tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Não consigo respondê-los, mas eu consigo lê-los e agradeço mentalmente do fundo do meu coração a todos vocês pelas expressões
de amor, de afeto e de desejo. Meu desejo sincero de felicidade. Meu muito, muito, muito obrigado. E hoje nós vamos continuar a esse assunto profundo que nós temos trabalhado, que é exatamente a não existência do pecado. Vamos utilizar novamente o livro A Humanidade é Isenta de Pecado como livro-texto. Volto a falar que é importante a leitura desse livro várias e várias vezes, como o nosso querido pretor Heitor Miyazaki sempre orienta as pessoas, leiam bastante, muito, porque esse livro auxilia na limpeza. Só esse livro? Não. Esse livro ele traz uma síntese do que está na coleção A Verdade da Vida, falando sobre a inescência do pecado. Olha só, virou um livro. Então, ler a coleção A Verdade da Vida é fundamental porque ela traz todo um apanhado, todo um aprofundamento, tanto a coleção A Verdade da Vida quanto a coleção A Verdade, elas são profundas e trazem essas palavras fortes que tocam a nossa alma e transformam a nossa mente. Mas esse aqui ele é específico nessa ideia de pecado. É muito interessante e hoje eu quero trabalhar exatamente os mecanismos que nós vamos utilizar. Pois bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo ao Lar do Progredir Infinito. Isso quer dizer a palavra Seichonoe, Lar do Progredir Infinito. Local onde nós aprendemos, estudando as leis da vida e colocando-elas em prática, manifestamos o progresso em todos os sentidos. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu recomendo essa palestra. Ela vai ter todo o raciocínio dela, mas eu recomendo também que voltem a assistir as duas palestras anteriores, que estamos exatamente indo do início até chegar neste ponto aqui, que é fundamental. Então assista quantas vezes forem necessárias para você entender, para você se aprofundar e, na dúvida, gente, leia o livro. O professor Masaharu Taniguchi aqui, ele explica profundamente. Lembrando que são trechos dos livros escritos pelo professor Masaharu Taniguchi que foram compilados pelo professor Keio Kanuma. Então, o professor Kamino Kusumoto, perdão. O professor Kamino Kusumoto, inclusive, ele tem um relato dele no início do livro, bem no início do livro, contando o que aconteceu quando ele terminou de transcrever esse livro. Então, não quero contar, não quero fazer spoiler. Então, recomendo, o próprio autor, quando compilou os trechos, ele teve um grande relato na vida dele. Então, recomendo muito a leitura. Então, esse livro é maravilhoso. Eu, por exemplo, já estou indo para a 13ª leitura e só comigo, que só li 13 vezes, já aconteceram inúmeras vezes. Imagina aquelas pessoas que leram mais de 100 e aquelas pessoas que já chegaram na casa de milhares de vezes a leitura. E hoje nós vamos explicar um pouquinho isso. O porquê, um pouquinho disso. Utilizarei também a oração que nós fizemos hoje aqui no livro Verdade em Orações, volume 1, que foi a oração que consta na página 85, oração para ser digno herdeiro de Deus. Então vamos lá? Eu anotei aqui de novo o que eu fiz, eu botei igualzinho o que eu escrevi na aula passada. Então eu coloquei exatamente igual para que a gente possa entender vou fazer uma explicação rapidamente, somente para chegar nesse ponto. Então eu expliquei que o pecado não é criação de Deus, porque Deus ele é perfeito, infinito e um ser espiritual. Logo, como ele é perfeito, infinito e espiritual, o que vem dele só pode ser o bem, o belo, o bom, o bem, o belo, a verdade, a beleza, a maravilha, tudo que é de bom, tudo que é absolutamente maravilhoso, vem de Deus, porque Deus é perfeito, infinito e espiritual. Então a criação de Deus é algo sublime, e aquilo que não é perfeito não faz parte da criação de Deus. Então pecado, doença, infelicidade, tristeza, pobreza, não é parte da criação de Deus. E que a criação se divide da manifestação. Então, a criação de Deus é perfeita, mas a manifestação depende da mente. A mente da humanidade, a mente do indivíduo, a mente da coletividade. Essa mente é que vai definir a manifestação. Então, a criação ela passa pelo processo de manifestação. E como a manifestação ela é perceptível aos 5 sentidos, ela é imperfeita porque ela é parcial. Então, tudo que aquilo que assume forma deixa de ser perfeito. E o mundo, ele é exatamente uma obra, é uma tela num quadro de tempo e espaço, onde a vida expressa a beleza da manifestação. Então eu expliquei que o homem, nós temos o homem imperfeito, parcial, carnal,
que é esse agora, esse eu que está dando a palestra aqui, é esse eu carnal, que ele é imperfeito e parcial. Porque como eu tenho forma, como eu tenho exatamente volume, eu estou manifestado nesse mundo tridimensional, eu sou imperfeito porque eu sou parcial, eu não consigo, de forma tridimensional, manifestar a infinitude da minha vida. Então, eu sou imperfeito e parcial porque eu não estou manifestando o infinito. Mas dentro de mim, há a imagem verdadeira, que é exatamente o meu eu espiritual, o meu eu verdadeiro. Esse eu espiritual não é o espírito, passa o espírito, porque o espírito continua tendo forma. Então esse eu espiritual, ele é um infinito que habita dentro de mim. E eu expliquei que o processo de karma, ou o processo, a ideia de pecado, vem exatamente no momento em que a mente sente, a mente como um todo, ela percebe que fez algo errado e ela entra num processo de desintegração de karma. Então, ou seja, não existe castigo de Deus, existe o quê? Castigo imposto pela própria mente. Então, são as próprias pessoas que se colocam em situações de sofrimento, colocam-se em situações de desgraça, para que elas possam pagar o pecado delas pela lei, olho por olho, dente por dente. Então, dentro dessa lei que está fortemente gravada no inconsciente de toda a humanidade, as pessoas se punem, elas se colocam em situações de sofrimento a fim de acalmar a mente para que ela volte a manifestar o que é natural. Então, eu expliquei sobre essa questão da desintegração do karma. Pois bem, como aqui na Seitianoye a gente fala que nós somos práticos, e aqui nós estamos voltados exatamente a ter as ferramentas e as ações necessárias para transformarmos, surgiu a pergunta: ok, descobri que sou vida de Deus, que eu tenho minha imagem verdadeira e preciso manifestá-la de forma o mais límpida, o mais reluzente possível nos 5 sentidos. Como faço isso nesse processo de desintegração do karma e pecado? Ou seja, como eu faço para não ter o tempo inteiro esse mecanismo de desintegração sendo manifestado na minha vida? E é esse o ponto que nós vamos trabalhar hoje. Então, vou apagar, porque isso aqui é da aula passada, e vamos entrar no nosso ponto de hoje. Como eu faço para com que a minha mente não crie armadilhas para mim? Como eu faço isso? E para que nós possamos entender isso, antes eu preciso entrar num ponto bem sensível, que é explicar um pouquinho como funciona a mente. Como funciona a mente. Todo mundo que já tem algum tempo de Seitianoye conhece o desenho da mente. Todo mundo já conhece, que tem um pouco de tempo de Seitianoye. Então vamos lá, é a pirâmide da mente. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa mente. Quando a gente fala em mente, as pessoas tendem a entender que a mente é somente o consciente, é aquilo que você percebe, é aquilo que você está vivendo no processamento. Então a pessoa acha que a mente é o consciente. Então muitas vezes a gente fala assim, é a sua mente que está causando isso. A pessoa, claro que não, ué. Eu nunca pensei em ficar doente. Por que eu estou doente? Claro que não, ué. Eu não quero ser pobre. Como é que você pode falar que a minha mente quer ser pobre? Não, como você quer falar, como você vem dizer que é a minha mente que quer que eu fique sozinha? Eu já nasci querendo casar, eu só quero casar, eu só penso em casamento e você vem me falar que não quero casar? É nesse ponto que nós precisamos compreender a extensão da mente. A mente, ela é dividida a grosso modo, estou usando aqui a explicação que a Seitianoye dá, não é exatamente a explicação absoluta, mas é a explicação simples, didática e que traz os elementos necessários para que a gente possa compreender todo o mecanismo. Então, a nossa mente, a grosso modo, ela é dividida em 2 partes, que é os 5% referente ao consciente e os 95% referentes ao subconsciente. Então, vamos lá. Quando nós falamos que é a mente das pessoas
que pega a realidade da criação e manifesta de forma imperfeita, nós estamos falando que 100% da mente trabalha. Mas presta atenção, nós só temos uma vaga ideia de 5%. Então, se eu perguntar para vocês, se eu perguntar para a grande maioria, fala assim, o que você comeu na terça-feira, na primeira terça-feira do mês de abril de 2021? Algumas pessoas vão falar assim, eu acho que eu comi isso. Vai ser um pequeno número, que vai conseguir ter uma precisão. Eu acho, ou eu tenho certeza que eu comi isso. Algumas vão falar, eu acho que eu comi isso. Outras vão falar, abril, não me lembro. Outras ainda vão falar assim, teve abril esse ano, e ainda vão ter outras que vão afirmar, eu comi? Então assim, a gente não consegue ter um acesso a tudo o que acontece com a gente. Não conseguimos ter acesso, não conseguimos. Por quê? O consciente ele é pequeno, ele trabalha de forma imediata. O consciente ele tem como função ser o porteiro daquilo que vai entrar no seu subconsciente. Então ele não tem acesso às coisas. Então as pessoas falam assim, não me lembro, não me recordo, não sei. Isso não quer dizer que não tenha acontecido, que não seja verdade, que não tenha alguma coisa lá dentro. Então é basicamente um porteiro, imagine um porteiro de uma festa, mas não festa clandestina, viu gente? Uma festa, tá lá o porteiro, as pessoas vão entrando, ele vai pegando ingresso, ele vai pegando ingresso, ele vai pegando ingresso. Quando chega de repente alguém pergunta assim, entrou uma moça loira, com cabelo bem comprido, usando uma blusa azul? Ele, não sei. Isso não quer dizer que ela não tenha entrado, quer dizer que ele não se recorda, porque ele estava prestando atenção no ingresso. Da mesma forma, os pensamentos que entram aqui e aqui ficam armazenados, a gente não tem ideia. Dentro do subconsciente, nós temos inúmeras divisões. Então, nós temos inúmeras faces ou inúmeras camadas do nosso subconsciente, aonde estão gravadas verdades que a gente sequer imagina que lá esteja. Então nós temos a ideia comum à humanidade. Tá todo mundo que nasce nesse planeta tem dentro do seu subconsciente pensamentos que são comuns a toda a humanidade. Tem a parte referente ao seu país, tem a parte referente à sua família, à sua comunidade, etc. e tal. Não é só isso aqui não, viu gente? Tem mais. Eu estou trazendo só para dar exemplo. Então o que acontece? Existem coisas na nossa mente que nós desconhecemos. E eu posso ser bem tranquilo em afirmar isso. A gente mais desconhece a nossa mente do que conhece. A gente conhece muito pouco, muito pouco. Mas o ponto que algumas pessoas conhecem pouco e já acham que conhecem tudo. Então tem pessoas que falam assim, eu me conheço. Não, a gente não conhece. A gente vai aprendendo a nos conhecer à medida que a gente vai iniciando o nosso processo de trabalho neste mundo fenomênico. Porque nós trazemos inúmeros registros aqui dentro que a gente sequer imagina quais são. E esses registros, mesmo que a gente não conheça, eles continuam a exercer influência. Então presta atenção. A verdade da nossa natureza divina vai se manifestar no mundo fenomênico. Passa por onde? Pela lente mental. Então a nossa mente é uma lente. O que tiver aqui dentro vai se manifestar. O que tiver aqui dentro vai se manifestar. Então a gente não sabe o que tem aqui dentro, a gente não sabe. Como é que eu descubro? Quando eu olho a projeção. Ora, se a luz é perfeita, se a luz de Deus é perfeita e ela vai se manifestar e passa pela minha mente, se ela se manifesta de forma imperfeita, é sinal de que alguma coisa aqui dentro está errada. Então, dentro da ideia da humanidade, a ideia de que o homem é pecador é algo, gente, é mais antigo que andar para frente. Então o que acontece? Todo mundo traz uma ideia dentro de si de que é pecador. E a principal consequência do homem ser pecador é que o homem está apartado de Deus. É a principal ideia que vem
do pecado. Quando fala você pecador, o que está por detrás disso? Você não está com Deus. Você não está com Deus. Então, quando você tem essa ideia de pecado dentro de si, você simplesmente começa a manifestar algo que está distante de Deus, está apartado, está afastado. Então as pessoas clamam Deus como se Deus estivesse longe. E o professor Masaru Taniguchi, simplesmente ele percebeu que a busca que todo mundo faz e a busca que deve ser feita para que a gente possa encontrar a paz, a felicidade e a realização, não está em aumentar a ideia de pecado para que a gente possa se punir e agradar a Deus. Porque ele descobriu que isso não agrada a Deus. Ele descobriu, o professor Masaru Taniguchi, e quando eu digo descobriu, ele percebeu que, na verdade, a maneira com que a gente pode levar a vida é, ao invés de sentir-se pecador, é descobrir que Deus não está longe, esperando o nosso clamor. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então, o que o professor Masaru Taniguchi descobriu? Que dentro do subconsciente há uma camada que todo mundo tem, uma camada maravilhosa, que a gente chama de supraconsciência, ou superconsciência, supraconsciência, que é onde está exatamente a consciência da nossa natureza divina. Então, ou seja, da mesma maneira que a gente tem coisas gravadas erradas, nós temos as coisas maravilhosas que estão dentro de nós. Então, dentro da nossa mente, ela é gigante. Gente, a nossa mente é tão grande, ela é tão grande, que o universo está em nossa mente. Nossa, pretor, deu até um nó na minha cabeça aqui, me deu até dor de cabeça. O universo está na nossa mente porque a nossa mente está no universo. Então, a natureza com que as coisas são feitas, elas têm a mesma principiologia espiritual, ou seja, estão submetidas à mesma lei que rege toda a criação. Então, o universo está na minha mente, a minha mente está no universo, porque o universo reage à minha mente age e é influenciada pelo universo que está... Então, ou seja, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Na manifestação, a projeção vem de forma diferente, mas na essência é uma coisa só. Então, a supraconsciência, que é a imagem verdadeira, que é a perfeição da primeira criação, que é a perfeição da criação de Deus, ela está no nosso âmago, ela está na nossa essência, ela está na nossa natureza. Logo, mesmo nós aparentando sermos esse ser material, é possível pelos mecanismos mentais, ou seja, pelos mecanismos materiais, eu acessar o que está além da matéria para nela manifestar. Isso é uma explicação pela ordem mental. Pela ordem, vamos supor, mais simples. Deus que está dentro de mim, então basta eu fazer uma viagem interior que eu encontro o sagrado que habita dentro de mim. Quando nós entendemos isso, a gente fala, então está aí. O caminho para a gente apaziguar a mente e desligar o processo de desintegração do pecado é simplesmente a gente iluminar a nossa mente. Então, o processo de purificação, deixa eu anotar aqui com a caneta verde, ó. O processo para nós elevarmos é o processo de purificação. Mas aí vem a pergunta, qual purificação? Tem mentes que acreditam que é a purificação pelo sofrimento. Então, a pessoa grava pecados aqui dentro, a pessoa vai gravando erros aqui dentro da mente consciente, e a mente do subconsciente está com a lei, olho por olho, dente por dente. Gravou erro aqui? Então vamos atrair sofrimento para que a pessoa ela consiga por meio de pagar esses sofrimentos, se purificar. Tem mentes que acreditam que isso, mas não dá. Se a gente for pagar todos os nossos erros, por meio de erros, nós vamos passar encarnações e mais encarnações só sofrendo. Desculpa. Essa é a visão daquelas pessoas que têm a seguinte postura.
Veio o sofrimento, é meu destino é sofrer mesmo, essa é a vontade de Deus. E acreditam que às vezes os castigos são divinos, quando não são. Há um método muito melhor para que a gente possa purificar. Ao invés de nós pagarmos os pecados um a um, que tal a gente iluminarmos a mente de tal forma que eles sejam extintos pela luz? Como? Pelo mesmo princípio ou da mesma forma que se elimina a sombra. Estou aqui sendo iluminado e tem uma sombra que está aqui à minha lateral em razão da luz que vem. A luz vem da minha esquerda, projeta a sombra à minha direita. Então o que acontece? Como eu faço para eliminar a sombra? É simplesmente iluminando como um todo. Quando você ilumina por todos os lados, a sombra, e uma iluminação é forte, a sombra ela desaparece ou ela fica restrita somente aos seus pés. Então o que acontece? A sombra, nesse propósito que eu estou trazendo aqui dessa analogia, ela simboliza exatamente a ideia de pecado, da imperfeição. Quando é exposta à luz, ela se desintegra. Isso quer dizer que eu posso fazer todas as coisas erradas e de repente, num determinado momento eu descubro, não, sou portador de pecado e todos os pecados são extintos, eu vou bonitão e não vou ter mais que arcar com as coisas? Não é isso. O que eu estou falando é que é o seguinte, o mecanismo de desintegração do karma, ele vai sendo desligado, ou ele vai sendo melhorado, ou ele vai sendo modificado, à medida que você vai entendendo que você é um ser espiritual e que os seus pensamentos, sentimentos e ações se tornam mais puros. Isso faz com que você haja em conformidade com sua natureza, acalme a sua mente e o processo de manifestação se torne positivo. Aquilo que você fez, em vez de você colher como sofrimento, você vai ter como oportunidade a beneficiar as pessoas. Oportunidade para beneficiar as pessoas. Um exemplo clássico, existem pessoas que gastam o seu tempo para resolver problemas que não param de aparecer na vida. E tem outras pessoas que também gastam todo o seu tempo, mas não para resolver problemas, mas para poder levar alegria a outras pessoas. Ambas estão gastando tempo, mas uma tem um propósito que é simplesmente de tentar sobreviver e a outra tem um propósito que é levar vida a quem está ao seu redor. Então o que acontece? Trabalhar esse mecanismo é possível mesmo por meio do corpo carnal. E o que foi que o professor Masaru Taniguchi teve a grande sacada? Que foi a meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan, gente? Olha que legal. Se nós formos trabalhar no nosso subconsciente, a gente vai colocando tudo aqui dentro. A gente coloca pensamentos positivos, pensamentos negativos, e aqui vai. Aí a gente coloca aqui os pensamentos positivos. O que tiver mais aqui é o que vai manifestar. Assim vive a humanidade. Poucas pessoas conhecem essas profundezas. Então o que acontece? A pessoa tenta ir fazendo boas ações, mas ela acaba que também faz um monte de má ação sem perceber às vezes, gente. Às vezes as pessoas fazem as coisas, não é porque elas estão com vontade não, mas acontece. Você passa aí essa educação com uma pessoa, você fecha uma pessoa, você sem querer solta uma fofoca, sem querer você solta 1000 fofocas, sem querer você passa o domingo inteiro falando mal dos outros. Então o que acontece? As coisas vão acontecendo e você está lá nesse trabalho. Então você faz coisa boa, faz coisa ruim, aí vai acontecendo coisa boa, vai acontecendo coisa ruim e vai. Só que a pessoa precisa dar um salto definitivo na vida dela. Ela precisa transformar, ela precisa purificar a sua mente, não só nessa camada fácil do subconsciente, mas uma camada profunda do subconsciente. O que o professor Masaru Taniguchi percebeu? Quando nós buscamos essa imagem verdadeira que está no nosso âmago, nós fazemos uma viagem por meio do consciente. Deixa eu fazer a seta de uma outra forma, para ficar mais didático. Então nós utilizamos o consciente e nós fazemos uma viagem pelo consciente, passamos por essa camada do subconsciente, passamos pelo subconsciente da família, do país, da humanidade e acessamos essa supraconsciência. Quanto mais a supraconsciência ela vibra, quanto mais essa supraconsciência ela se manifesta, ela vai retornando por meio de pensamentos e sentimentos e ela vai iluminando
as camadas mais profundas da nossa mente e vai transformando a nossa vida. E vai transformando a nossa vida. Quanto mais iluminado vai ficando o nosso ser, a nossa mente, mais o processo de manifestação vai se tornando algo profundo, maravilhoso e especial. Ou seja, quanto mais eu acessar a supraconsciência, mais a minha mente se ilumina. Quanto mais a minha mente se iluminar, melhor vai ser o processo de manifestação da imagem verdadeira no mundo das formas. Ou seja, melhor eu vou conseguir expressar Deus. Isso é tão fantástico, isso é tão fantástico, é tão assim, transformador, que é por tal motivo que o professor Masaharu Taniguchi falou em todos os livros praticamente que ele escreveu, e olha que o professor Masaharu Taniguchi escreveu mais de 400 livros, em quase todos os livros ele fala, tem que fazer a meditação Shinsokan. Tem que fazer a meditação Shinsokan. Tem que fazer. E às vezes as pessoas perguntam, para que eu tenho que fazer meditação Shinsokan? Eu não gosto de fazer meditação Shinsokan. Eu não quero fazer meditação Shinsokan. Me passa uma prática aí que seja mais fácil, falar uns 10 obrigado, ler algum prefácio de algum livro, sei lá, ligar para alguém e falar que eu amo, mesmo que eu não sinta nada. Passa alguma coisa simples aí para eu poder ficar rico, ser saudável, poder ser feliz, encontrar uma gêmea, poder ter sentido na vida, curar de depressão. Então, me passa alguma coisa rápida. Não é assim que funciona. Por que o professor Masaharu Taniguchi, ele passou práticas profundas e práticas que necessitam de empenho? Porque o processo de limpeza, ele é trabalhoso. Não é uma coisa simples. A gente não tem ideia das porcarias que a gente tem dentro de nós que simplesmente se manifestam, que simplesmente projetam. E tem pessoas que acham que sabem o que tem dentro, mas não sabem. Olha que interessante, vou contar um caso meu para mostrar como é que as coisas funcionam e como é que a gente tem sentimentos dentro de nós que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, tem inúmeros casos de pessoas que chegam numa audiência às vezes e relata para mim que não consegue imaginar o porquê que fez A ou porquê que fez B. E eu não estou falando nem em situações de crime, não, situações da vida mesmo, seja num processo de família, seja num processo civil. A pessoa fala, eu não consigo entender por que eu fiz isso, por que eu fiz esse... tem pessoas que, gente, eu preguei minha vida inteira a não fazer A, e eu fui lá e fiz exatamente o que eu não prego. Tem pessoas que falam assim, nossa gente, eu falei para mim mesmo, eu nunca ia aceitar entrar nessa situação, e eu acabei entrando nessa situação. Por que isso acontece? Exatamente porque o subconsciente, gente, ele tem uma precisão, ele tem uma capacidade de atrair situações inimagináveis. Você morrer por uma queda de árvore, qual é a chance disso acontecer? Salvo se você morar dentro da floresta amazônica. Mas assim, qual é a chance disso acontecer? Você andar na rua e ser atingido na cabeça por uma árvore. Qual é a chance disso? Pequena? Eu acredito que seja muito pequena. Qual é a chance disso acontecer? Mas existem pessoas que estão andando na rua e a árvore cai exatamente em cima. Gente, se essa pessoa desse um passo para o lado, se essa pessoa tivesse atrasado 1 segundo em casa, se essa pessoa tivesse corrido naquele momento, não teria acontecido isso. Como é que isso aconteceu? O subconsciente, ele sabe o momento de trazer ou de levar a pessoa. Então, no momento em que é chegada a hora da pessoa, o subconsciente se encarrega de promover a situação. Então, se é para a pessoa se envolver num acidente, ela é levada àquele acidente. Se é para a pessoa se envolver numa situação, ela é levada àquela situação, porque o subconsciente ele tem uma precisão matemática. Lembra que eu falei que a mente é o universo é a mente? É matemático, gente. É preciso, é absolutamente certeiro. Não tem esse erro de, ixi, o subconsciente errou. Meu subconsciente não acertou. Ai, preletor, eu penso tanto em riqueza, meu subconsciente ainda não acertou. O fato é o seguinte, gente, o que está na maioria aqui vai se manifestar. Se você acredita que está pensando em riqueza e não manifestou, é porque o que está aqui dentro ainda não está com a riqueza na sua maioria. E eu não estou falando de riqueza só financeira, não. Estou falando de riqueza em todos os aspectos. Então, a transformação da sua mente, ela é fundamental. Transformar o consciente, que é 95%, já é algo muito difícil.
Por isso, por que vocês acham que a gente passa as práticas de ficar repetindo? Não só para você fazer o processo de convencimento, mas para você gravar aqui dentro, gravar. Quando a pessoa fica repetindo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, ela está gravando no subconsciente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Na hora que a gratidão se tornar algo superior à ingratidão, fatos agradáveis ou fatos que mereçam gratidão serão atraídos até você. Serão atraídos. Então, esses exercícios simples, eles são extremamente eficazes na solução ou na ajuda a você mudar o seu subconsciente do conteúdo que tem. Quando a gente vai mudando o subconsciente daquele conteúdo que ele tem, a nossa vida vai se transformando. Por isso que nós somos práticos. Só que tem um detalhe. Quando a gente entra nas profundezas e acessa a supraconsciência, ela abala as bases da sua mente de tal forma que toda essa verdade ela vai começando a purificar todas as camadas mais profundas do seu subconsciente. Então o professor Masaharu Taniguchi falou tanto da meditação Shinsokan, porque a meditação Shinsokan é o mecanismo mais forte, eficaz e prático de você fazer uma transformação de dentro para fora. A meditação Shinsokan é uma ferramenta extremamente forte, eficaz e certeira para que você consiga fazer essa transformação. Tem pessoas que têm karmas ou gravações negativas tão pesadas que a vida em si fica muito difícil. E tem outras que tem algumas que são mais leves, são mais tranquilas. Então, cada pessoa tem a sua diferença. No budismo é dito, cada pessoa tem seus karmas. No cristianismo é dito, cada pessoa carrega a sua cruz. Você vê, o próprio pensamento cristão já tem essa visão dessa diferenciação mental, porque se não tivesse isso, a cruz de todo mundo seria igual, mas não é. Cada um carrega a sua cruz, é porque as cruzes são diferentes, com intensidades e missões e propósitos singulares. Então, cada um carrega a sua cruz, porque cada um tem uma gama de pensamentos interiores que precisam ser purificados, elevados e resolvidos. Agora, quando você tem um mecanismo extremamente poderoso de alteração ou um amplificador de bons pensamentos, ele deve ser utilizado o máximo possível, que é a meditação Shinsokan. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi falava tanto de meditação e eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender por que o professor Masaharu Taniguchi fala tanto da meditação Shinsokan. E na minha busca para entender o porquê que o professor Masaharu Taniguchi falava tanto, é que eu descobri a grandiosidade que é essa prática. Aliadas a todo o arcabouço de exercícios e ferramentas que a Seichonoye tem, nós temos exatamente todos os instrumentos necessários para fazer com que essa transformação mental ela seja o mais eficaz possível. Como cada um tem uma mente, cada mente é individual, tem pessoas que vão ter que trabalhar poucos e vão ter pessoas que vão ter que trabalhar muito. Ah, Preletor, mas por que tem essa injustiça? É porque os que têm que trabalhar pouco já vêm trabalhando há mais tempo daqueles que têm que trabalhar muito. Tem pessoas que precisam trabalhar muito, suar bastante a camisa, mas quando transforma, meu Deus, a vida muda. Eu tenho um grande amigo meu que ele falou assim, João, demorou 12 anos para eu fazer chover na minha horta, mas na hora que eu fiz, aí meu amigo, choveu com gosto na minha horta e minha vida se transformou. Eu também levei tempo. Por muito tempo, eu tomei muita pancada porque eu estava num absoluto descontrole daquilo que ia para o meu subconsciente. O meu porteiro, chamado consciente, deixava entrar qualquer porcaria e eu ainda incentivava a entrar qualquer porcaria. Então, o que ficava gravado aqui dentro era muito ruim. Isso refletiu numa vida cheia dos mais variados problemas. Então, problemas amorosos, financeiros, de saúde, desarmonia. Então eu vivia todos os tipos de problema ao mesmo tempo. À medida que eu fui trabalhando esse contato com a supraconsciência, eu fui purificando a minha mente. Eu fui purificando. Então, qual é a purificação que a Seichonoye prega? Não é a purificação pelo sofrimento ou a purificação do mecanismo de desintegração do pecado. É a purificação por meio da
É a purificação por meio da iluminação. O que é iluminação? O que é iluminação? É se tornar luz. Ah, aquela pessoa é iluminada. O que é aquela pessoa iluminada? Aquela pessoa é luz. Qual é o princípio de purificação da Seitonê? Pela iluminação. E qual é a iluminação? É você tomar consciência de que você é filho de Deus. Preletor. Isso é muito profundo, isso é muito sério e é muito maravilhoso. O princípio de purificação da Seitonê não é pelo olho por olho, dente por dente, porque esse princípio diz respeito à lei da humanidade que todo o subconsciente aplica. Quem fez tem que pagar. O princípio de iluminação da Seitonê é superior. Ele fala o seguinte: todos nós somos vida de Deus, estamos agora no âmago da vida de Deus. Por tal motivo, vamos manifestá-la. Então, o erro não é pago com um erro. O erro é pago com um acerto. O desequilíbrio da balança vem assim. Eu tomo um tapa na face, ao invés de eu revidar com tapa, eu revido com perdão. A situação acontece, ao invés de eu responder com agressão, eu respondo com amor. Ao invés de eu encarar o imprevisto e a situação triste com desamparo, com medo, com desespero, com insegurança, eu respondo com alegria, com esperança, com fé. Ao invés de eu encarar o mundo como um mundo sozinho, em que eu vi nesse corpo carnal e não sei qual é a razão de Deus, eu respondo com a certeza de que Deus está no âmago da minha vida. Então a gente responde de uma outra forma, porque o nosso princípio de purificação é pela iluminação. Eu tomo consciência que eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, isso e isso. Eu sou isso. Eu não sou um consciente que raciocina e fica sensibilizado com o que está ao seu redor. Eu não sou aquele ser que, quando senta a televisão, fica atemorizado com as notícias ruins que são dadas. Eu não sou um ser que se submete a uma simples lei de causa e efeito, porque esse mundo vai ser pago 5, então eu tenho que fazer 5. Eu sou mais. Eu consigo transcender os karmas de família, os karmas do meu país e os karmas da humanidade, exatamente porque eu descubro quem eu sou na essência. Eu sou a vida de Deus, da primeira criação. Eu sou a vida de Deus infinita, sublime e perfeita que Deus criou, ou seja, eu sou da mesma natureza divina. Mesmo que agora eu não a esteja manifestando. Então, esse João aqui, o João Ricardo, que agora vos fala, que está apresentando essa palestra, que tem os seus 10 dedos na mão, seus 10 dedos no pé, que está agora processando um monte de reação química, que está processando um monte de reações elétricas no seu cérebro, que está respirando, tem troca de ar, faz digestão, que pode estar um pouco suado. Esse João não é a perfeição. Ele é o mecanismo, ele é a máquina de trabalho para que o João espiritual a utilize para expressar a vida de Deus no mundo das formas. Logo, eu, João Ricardo material, sou um imperfeito, porque eu estou em processo de pintura, em processo de trabalho no quadro da vida, a expressão de Deus. Todavia, o meu Deus interior, esse é absoluto. E isso não é só comigo, é com todos vocês. É aí que a beleza, que a graça está com todos vocês. Quem perceber e acessar a sua supraconsciência, transforma a sua existência. Quem conhecer a sua supraconsciência e acessá-lo, transforma a sua existência. Por isso que a meditação ela é tão importante. Tão importante. Tem pessoas que viram e falam assim, eu conheci a Seitonê, adorei. Pensamento positivo, eu sou pensamento positivo. Eu só penso positivo, eu sou Seitonê há muitos anos e nem sabia. Eu só falo coisa positiva, eu só penso coisa positiva, eu estou agradecendo, agradeço a tudo.
Então eu sou uma pessoa extremamente positiva. Aí todo mundo olha e fala assim, meu Deus, que maravilha, realmente ele é Seichonoye. Mas pera lá, Seichonoye não se resume a esse processo pequeno aqui do consciente com a parte mais fácil do seu subconsciente. Penso positivo, falo positivo, repito, agradeço. Não, sabe por quê? Essa parte aqui, ela é muito influenciável. Você está pensando positivo, está todo feliz. Experimenta perder o emprego. Experimenta falecer alguém perto. Experimenta você ter uma doença incurável. Experimenta você sofrer alguma vicissitude violenta na tua vida para você ver como é que o pensamento positivo se vai, como é que as situações se vão e como é que você abala na tua fé. Por quê? Porque é uma fé baseada no ter. É por isso que tem muita gente que vem na Seichonoye e fala assim, minha mãe está doente, eu quero que a cure. A sua mãe é vida, ela nunca vai morrer. A pessoa acredita que não vai morrer a matéria, e ela fica esperando curar a matéria. Mas a gente sabe que o que não morre é a vida. A matéria, ela vai ter o momento dela partir. Algumas pessoas partem tranquilas, outras partem com doenças, outras partem com acidentes. Cada uma vai ter o seu momento de partir. Mas o que acontece? A pessoa está buscando na matéria as graças divinas. E não é isso que acontece. A matéria se altera. Graça divina é algo que é espiritual e invisível. Se a pessoa desperta e tem missão, continua. Se desperta e não tem mais missão, vai embora. Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Então tem pessoas que vêm e ficam esperando a oração para curar o corpo. Se não cura o corpo, Seichonoye não funciona. Como não funciona? Você sabe como é que está sua mãe no mundo espiritual? Porque ela pode exatamente ter morrido, porque terminou a missão dela aqui e ela despertou no mundo espiritual iluminada, entendendo quem ela realmente é. Se assim foi, missão da vida cumprida. Missão da vida cumprida. Algumas pessoas acham que a missão tem que ser obrigatoriamente toda cumprida aqui. E às vezes não é, gente. Às vezes não é. Então, a salvação não é uma questão material. A salvação é uma questão mental. Ter corpo ou não ter corpo é indiferente para a vida. É indiferente para a vida. É a mesma coisa. O seu filho pode se divertir com um brinquedo ou com outro. O brinquedo em si é indiferente. O principal é a diversão. Para a vida, o que interessa é o despertar, a purificação pela iluminação e não o corpo carnal. Então, às vezes, você pode fazer oração e a pessoa partir, porque cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. Eu tinha uma colega que a mãe dela estava muito ruim e eu ofereci oração e ela não aceitava oração. Eu achava engraçado. Por que não aceita oração? Por causa disso. Porque ela tinha medo da oração surtir efeito, a mãe despertar para a verdade e o corpo carnal partir. Ela tinha apego à mãe, ela não queria deixar a mãe morrer. Então ela fugia da oração, porque ela sabia que se fizesse oração, a mãe dela poderia partir. E ela não queria dar essa opção. Acabou que isso são aprendizados, são entendimentos da vida e tudo mais. Então, compreendendo esse mecanismo, compreendendo isso daí, a gente vê o porquê que a meditação Shinsokan é tão importante. Quem não pratica a meditação Shinsokan e fica somente nessa linha, é facilmente arrastado pela lei do karma, pela lei da causa e efeito. Quem aprofunda e faz a meditação Shinsokan, esse compreende a real finalidade das práticas, leituras e existência da própria profundidade do ensinamento da Seichonoye. Logo, quando a pessoa fala assim, nossa, eu faço tudo o que a Seichonoye faz, é só você fazer uma pergunta, faz a meditação Shinsokan? Se a pessoa falar, não faço, olha, assiste a palestra, não vou falar não, deixa o preletor João Ricardo falar, que fica mais fácil. Quem não pratica a meditação Shinsokan não sabe o que é ser Seichonoye. Porque ser Seichonoye não é falar positivo. Ser Seichonoye é você iluminar e purificar o seu ser como um todo. Isso é ser Seichonoye. Ser Seichonoye é iluminar a mente. E um dos fatores da iluminação da mente é o sentimento de gratidão. Então a pessoa ela agradece porque essa é a natureza dela. E não para ficar bonito. Porque eu conheço muita gente que é um sorriso na frente e uma nuvem negra quando chega em casa.
Quando eu deito na cama, franze o rosto, só reclama, só fala ruim, fica só com sentimento de carência. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí quando chega na igreja, quando chega no templo, aí sorri, eu só sou gratidão. Eu, por exemplo, não tenho a menor hipocrisia. Eu tenho muitas falhas mentais e às vezes eu chego em casa e eu não seguro minha mente, eu não seguro. Mas o que eu faço? Sei que não sou perfeito na aparência, mas eu sei que eu sou perfeito na essência. Para onde que eu vou? Meditação Shinsokan. Peço perdão a quem eu tenho que pedir, tento corrigir aquilo que eu tenho que corrigir e vou na essência para vibrar minha mente e me purificar. Então tem pessoas que falam assim, preletor, o senhor é santo. Não, sou santo nada não. O meu eu é perfeito e maravilhoso. Ele você pode elogiar. Agora o meu eu falso, está cheio de coisas que eu ainda preciso iluminar, mas estou em trabalho. A diferença é, eu sei que não estou lá, mas eu sei que eu vou chegar lá. Isso faz toda a diferença. Então, não tenho falsas modéstias, mas também não sou nem um pouquinho presunçoso de achar que vou me vangloriar porque eu sou um ser iluminado. Tá bom. Eu sou um ser que na essência sou a verdade. Mas agora estou em trabalho de manifestação. É o que eu falo. A gente usa uma blusa, Deus em treinamento. Estou aprendendo ainda a manifestar Deus. Olha só, é por isso que o professor Masaru Taniguchi escreve coisas tão lindas como a oração que a gente leu hoje. Olha só. Neste momento, tomo consciência de que sou filho de Deus. Ó a consciência que eu sou filho de Deus. Não é intelectual, é algo que está na profundeza do ser, está na profundeza da alma. Deus é meu Pai, Ele enviou-me à Terra como seu herdeiro, atribuindo-me a missão de concretizar, como seu filho, a sua vontade na Terra, isto é, o paraíso terrestre. Até conscientizar, eu posso repetir quantas vezes? Umas 300? Até conscientizar dessa grande missão, eu era comparável a um filho errante, ou um filho pródigo. Contudo, agora não sou mais filho errante nem filho pródigo. Agora retornei ao regaço de Deus. O Pai, contente por eu ter retornado ao lar, deu-me tudo de bom, belo, louvável e agradável que Ele possui e fez-me seu herdeiro. Quando nós voltamos a Deus, nós purificamos pela iluminação. O mecanismo de olho por olho, dente por dente, ele para de ter a ação dele porque você para de utilizá-lo. Ao invés de você sentir que você merece pagar, você sente, eu posso retribuir. Gente, olha a diferença, você sai daquele pobre, chicoteia Jesus, que eu mereço sofrer, e você parte aquela pessoa, vamos trabalhar para mudar o mundo. Mesmo eu não sendo, eu posso ajudar as pessoas. E eu acho que essa foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida. No momento em que eu mais precisava de ajuda, foi o momento em que eu mais consegui ajudar. No momento que eu mais precisava de ajuda, foi o momento que eu mais me dediquei a ajudar. Quantas vezes, gente, eu chego às vezes assim, eu venho para dar palestra, eu estou precisando de 1 milhão de coisas assim, mas é aquele momento eu falo, esse é o momento sagrado em que eu vou manifestar a vida de Deus, porque é o momento que eu vou doar para poder ajudar as pessoas. E é isso que faz com que a vida tenha um sentido grandioso, mesmo tendo dificuldades. A grandiosa, límpida e saudável vida de Deus está agora fluindo vigorosamente dentro de mim. Por essa razão, sou agora infinitamente saudável e sentindo o palpitar da vida que transborda dentro de mim, consigo dedicar-me ao trabalho a mim atribuído na construção do paraíso terrestre. Essa é a nossa missão, construir o paraíso terrestre. A vida de Deus está alojada aqui nesse interior, gente. A vida de Deus está aqui. Quanto mais acessa, mais ela vai jorrando, É como se fosse um processo de extração de petróleo. Você vai perfurando. Achou alguma coisa? Não. Tá aquela pessoa, tá rezando? Tô. Mudou? Ainda não. Então continua, perfurando. Chega aqui. E aí, aconteceu? Preletor, aconteceu uma coisa engraçada. Eu antes brigava muito com meus pais, agora eu estou entrando em harmonia, eu estou conseguindo perdoar. Olha que coisa maravilhosa. Então continua. Então vamos lá. Perdoando. Aí está lá, trabalhando daqui a pouco. Preletor, olha, eu ganhei uma oportunidade de emprego que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Olha, me apareceu uma chance de manifestar meu talento. Eu estou estudando, agora eu entendo que eu tenho mais força para estudar. Aí vai. Daqui a pouco chega aqui e você fala, olha, eu percebi que eu não preciso sofrer, eu não nasci para ser sofredor, eu nasci para ser um vitorioso. Aí é profunda, de repente você acerta isso aqui começa a jorrar.
e sai que nem uma explosão mesmo, quando encontra petróleo no solo, jorra, que transborda, daqui a pouco as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como é que aquela pessoa tem tanta sorte? Não é que ela tenha sorte, ela sabe aonde cavucar no subconsciente dela. A pessoa, quando ela sabe quem ela é, você pode jogar num buraco, ela cava e encontra óleo, encontra petróleo, encontra pedras preciosas, encontra riqueza. Enquanto outras, se jogada no buraco, fica lá no buraco de braço cruzado, chorando e reclamando, o mundo não é justo, o mundo é cruel, etc, etc, etc. Agora que me tornei herdeiro de Deus com a sua permissão, a clara sabedoria de Deus flui constantemente, dele para o meu interior, e posso saber nitidamente como e o que devo fazer para seguir o caminho do progresso, o caminho da saúde, o caminho do bem-estar da humanidade e o caminho para a construção do paraíso terrestre. Meus esforços frutificam sempre, nunca me faltam bons colaboradores, e todos os meus planos se concretizam infalivelmente. Neste momento, como herdeiro de Deus, conscientizo que a grande vida de Deus está circulando dentro de mim e emitindo um brilho maravilhoso. A grande vida de Deus está circulando dentro de mim e emitindo um brilho maravilhoso. Por isso, estou sempre com a mente radiante, alegre e feliz, espalhando ao meu redor uma atmosfera de luz. Consequentemente, todos que se aproximam de mim tornam-se radiantes, alegres e felizes. Dessa forma, obtenho bons colaboradores e simpatizantes e não tenho outra alternativa senão prosperar cada vez mais. Ora, se eu descubro que Deus está dentro de mim, não existe mais uma outra lei que impeça Deus se manifestar. Então, mesmo que eu tenha ideia de que sou fracasso, sou derrota, sou complexado, sou isso, sou aquilo, começa a ser subjugado, começa a ser arrancado. Neste momento, conscientizo que sou realmente herdeiro de Deus. Eu falei que ia contar um relato meu, eu estudando para concurso público, e eu estou lá, estudando, dedicando, ia fazer os exercícios, errava, fazia as provas, não conseguia bons resultados. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Qual é a trava mental? O que está acontecendo dentro de mim que eu não estou conseguindo perceber? E eu comecei a fazer a prática de ler o livro A Humanidade Isenta de Pecado. E eu já tinha colocado como meta pessoal ler 10 vezes. E eu estava lendo, primeira vez eu li, chegou na metade do livro, já não lembrava mais o que eu li no início, depois eu li a segunda, depois eu li a terceira, e fui lendo. E no processo o tempo foi passando, porque eu lia ele devagarinho, então o processo eu fui demorando para fazer a leitura. Um dia, eu no estudo, e eu lá, gente, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, e tive um dia assim bem difícil de estudo. Quando chegou a noite, eu fui ler o livro. Quando eu estava lendo o livro, de repente brotou da minha mente, fez assim, saiu um pensamento negativo, ele fez assim no consciente, pluc, e veio a seguinte ideia: quem você pensa que é para virar juiz? Foi esse o pensamento que eu tive. E eu parei, opa, olha que coisa engraçada. Aí eu fiz uma análise e realmente eu colocava ser juiz como se fosse algo santificado. Era quase assim uma iluminação, e tornar um santo. Você não tomava posse no concurso, você era canonizado. Então era um negócio para mim que era tão elevado, e eu pensava, gente, eu sou tão medíocre, como eu posso atingir algo tão elevado? Aí eu percebi, olha só que interessante, algo dentro de mim está gravado que eu não mereço. Algo dentro de mim está gravado fortemente que eu não mereço. E no processo que eu fui limpar com a vassoura mental chamada leitura, poder da palavra, que está na palavra escrita, palavra falada, pensada, demonstrada, expressada, né? Então, nesse processo de varredura com o poder da palavra, me apareceu esse ponto. Está na hora de trabalhar. O que eu fiz? Intensifiquei a meditação Shinsokan e li mais 3 vezes o livro A Humanidade Isenta de Pecado. Mas li assim, dessa vez com vontade, com gosto, a fim mesmo de entender e retirar de dentro de mim a ideia de que eu não merecia. Coincidência, o concurso seguinte foi o concurso que eu logrei a aprovação. Isso acontece por quê? Porque à medida que você vai atingindo a supraconsciência, por meio da meditação, da leitura, da prática, você vai vibrando a sua mente, E aí vem a maior conquista da sua vida, que não é você atingir os bens materiais. Os bens materiais, gente, é consequência.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Os bens materiais são consequências. O maior de todos os tesouros que você obtém é a purificação por meio da iluminação. Você não sente que você merece sofrer para agradar a Deus. Gente, é um mecanismo assim fantástico de transformação da vida. Quando você sente, eu não preciso sofrer para agradar a Deus, você muda. Porque, gente, se o trabalho fosse simples, como alguns, não é uma crítica, mas é uma percepção, como até alguns psicólogos defendem, que é simplesmente um trabalho, é só um trabalho a nível de consciente, um pouco subconsciente, todos que estudassem consciente e subconsciente não sofreriam. E o que a gente vê que é interessante, psicólogos sofrem, religiosos sofrem, juízes sofrem, todo mundo sofre. Por quê? Porque não basta você só entender o mecanismo, você precisa vibrar. Então eu tenho colegas psicólogos que estão sofrendo pra caramba. E ele conhece, ele sabe que os pensamentos ficam ocultos no consciente, no subconsciente. Ele sabe, inclusive ele sabe mais mecanismos para trabalhar teoricamente do que eu. O ponto é que para que você seja uma pessoa que deixe a ideia de pecado, a ideia de sofrimento, você precisa vibrar a sua superconsciência ou supraconsciência. Você precisa vibrar o Deus dentro de si. É por isso que na Seitonoye a gente fala, a gente sabe a pessoa que pratica meditação Shinsokan da pessoa que não pratica. Como é que vocês sabem? É só observar quem é feliz e quem não é. Simples assim. Eu conheço pessoas que têm, trocentos anos de Seitonoye, e a pessoa não muda a vida. Por que ela não muda a vida? Porque ela continua trabalhando só aqui. Ela acha que basta falar muito obrigado 10 vezes e minha obrigação espiritual terminou. Não é isso, meu amigo. Tua obrigação espiritual é você perfurar a tua mente e chegar na sua supraconsciência e vibrar e manifestar a Deus e brilhar. Porque quando você brilha, você constrói o paraíso na face da terra. Neste momento conscientizo que sou realmente herdeiro de Deus. Aqui e agora Deus está preenchendo o meu ser, a vida eterna, a vida que jamais se cansa, jamais envelhece, jamais adoece e nunca para de trabalhar. Esta é a vida de Deus. Onde é que está essa vida? Aqui. Como é que você elimina os seus complexos? Vibrando a vida de Deus. Porque o que é o complexo? É uma ideia equivocada guardada dentro de você. Eu sou feio. Você pode até não ter as faces ou os traços atraentes, mas a beleza não é composta só de traços. Há toda uma aura por em volta que vai fazer você ser uma pessoa que as pessoas dizem que você tem um charme. O que é o charme? É um brilho, É uma coisa que você não consegue explicar. É aquilo que te faz ser uma pessoa que aparece, mas não aparece de ego, de vaidade, aquela pessoa que se mostra, aquela pessoa que ela é perceptível. Isso se dá com o quê? No momento que você começa a eliminar os seus complexos. Porque os complexos são ideias equivocadas. Sou burro, não consigo, não mereço, nasci para ser pobre, é assim mesmo, meu pai foi assim, meu pai era bêbado, meu pai traía, então eu também vou beber, vou trair. Essas ideias que vêm gravadas, seja pela família, pelo país, pela humanidade, elas vão sendo eliminadas à medida que você acessa a supraconsciência. Não é à toa que o professor Masaharu Taniguchi falou, faça a meditação Shinsokan todos os dias. Por que todos os dias? Porque esse processo de conscientização, iluminação, é um processo contínuo, é um processo maravilhoso e é um processo que transforma a nossa vida. Então, se perguntarem qual é o processo para você desligar o mecanismo de purificação ou amenizar o sistema de purificação do pecado, é por meio da iluminação. E qual iluminação? Por meio da purificação, através da meditação Shinsokan. Maiores detalhes, gente, vocês podem consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, A Verdade da Vida, volume 8, explicações detalhadas da meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é maravilhosa e Folheto da Meditação Shinsokan. São 5 livros de bibliografia básica que nós temos sobre a meditação Shinsokan. Aprender a praticar, aprofundar na sua prática, atingir a sua supraconsciência e mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida porque você vai mudar o que está dentro de você. Se não está boa a sua vida,
é porque o que está dentro de você está na hora de ser retirado e colocado algo grandioso. É assim que eu transformei a minha existência. É assim que eu transformo a minha existência. E é assim que eu vou ter certeza que eu terei dias melhores à frente. Não estou falando dias sem problemas, estou falando que eu vou ter dias melhores de aprendizado na frente, porque eu descobri aonde é a fonte da vida de Deus, que não se cansa, que não adoece, que não entristece, que não empobrece. A vida de Deus está no âmago do meu interior. Viajar para o interior e vibrar a vida de Deus. Esse é o caminho do verdadeiro praticante da Seichonoye. Sejamos aqueles que irão fazer todos ao redor felizes com o segredo mágico de ser feliz. E como é que eu me torno feliz? Encontrando Deus. Quer eliminar a ideia de pecado e sofrimento da sua vida? Descubra quem você é por meio da meditação Shinsokan. E aí, com esse espírito, vamos agora para a nossa prática, para nós descobrirmos quem nós realmente somos na nossa essência. Então vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar na posição de oração para realizarmos a meditação Shinsokan, exatamente para a gente acessar a nossa supraconsciência, para nós sentirmos que Deus está aqui agora no nosso interior. Então, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, pensamento sublime, sereno, respiração lenta e vagarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o seu carinho, sua companhia. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas descubram os mecanismos para transformar a sua vida e acessar o Deus que habita no nosso interior. E, como dever de casa para essa semana, por óbvio, fazer a meditação Shinsokan todos os dias sem faltas. E 2, repetir a seguinte frase: aqui e agora manifesta-se Deus. E a outra frase: muito obrigado. M.O. é muito obrigado. Então, aqui e agora manifesta-se Deus. Aqui e agora manifesta-se Deus. Aqui e agora manifesta-se Deus. Repita, repita para você tomar cada vez mais consciência que Deus está no seu interior e agradeça por essa realização. Faça isso 400 vezes por dia para você sentir ainda mais o pulsar da vida. E não se esqueça, meditação Shinsokan. Esse é o caminho, essa é a ferramenta mais forte, mais eficaz e mais profunda para você extrair o âmago da vida do seu interior. Meu muito obrigado e desejo uma semana abençoadíssima, todos vivendo, sentindo ainda mais o amor e o pulsar da vida do Pai no interior. Até mais, até a próxima segunda. Tchau, tchau, gente.